Bem-vindo à Mongólia. A Mongólia localiza-se na extremidade oriental das estepes da Ásia Central, longe de qualquer mar. É composta por estepes, florestas, montanhas remotas e planícies áridas. Se gosta de viagens nas quais está sempre a conhecer pessoas, não escolherá certamente a Mongólia como destino, porque pode viajar dias inteiros sem ver viva alma. Por outro lado, poderá ver especialmente cavalos em liberdade, iaques, aldeias isoladas e calorosos acampamentos, gers, espalhados sobre as imensas distâncias deste planalto. O ger é aquilo a que habitualmente chamamos de yurt, mas trata-se de um nome russo. E na sequência da ocupação e da repressão russa, os mongóis baniram da sua língua tudo o que lhes fazia relembrar essa época triste. Todos os anos, o Nadam, a festa nacional da Mongólia, decorre de 11 a 12 de julho. Nesta, toda a Mongólia se veste a preceito para assistir a esta festa emblemática que já existe há séculos. Os melhores atletas dos 3 desportos tradicionais mongóis, corridas de cavalo nas estepes, combates de luta e concursos de arqueiros, estão em competição. Tradicionalmente, esta festa destinava-se a diferenciar as tribos. Na capital, as competições costumam juntar as estrelas nacionais, fazendo do Nadam um enorme desafio. Alguns lutadores preparam os músculos com vários meses de antecedência. Na província, o Nadam apresenta as lutas dos melhores atletas à escala local ou regional. Em Karkorin, na antiga capital da Mongólia, no Império de Gengis Khan, no século XIII, os preparativos do Nadam começaram e montam-se as tendas para receber os convidados ilustres. Diz-se que o mongol nasce numa cela e aprende a cavalgar antes de aprender a andar. Talvez por isso a corrida de cavalos seja considerada o desporto nacional e suscita efervescência geral. Para o Nadam, os cavalos são selecionados e preparados com vários meses de antecedência. E apesar do seu tamanho pequeno, os cavalos mongóis são rápidos e muito resistentes. As corridas são organizadas em função da idade dos cavalos e ocorrem na estepe, em distâncias que variam de 15 a 35 km, dependendo das categorias. Os cavaleiros são pouco maiores do que as suas montaduras. Os mais novos têm 5 anos e os mais velhos 12 anos. Os mongóis garantem que esta competição mista não representa um grande perigo para os jovens cavaleiros, que são tão bons jóqueis quanto os pais.
Note-se que foi em parte graças aos cavalos que o Gengis Khan conquistou metade da Ásia. Enquanto festa nacional, o Naadam consegue reunir a família inteira à volta deste evento desportivo e festivo. A luta é o principal evento do Naadam. Mais do que um simples jogo, trata-se de uma arte, de uma verdadeira instituição, tal como o sumo no Japão. Curiosamente, não existe categoria de peso, idade ou nível. Todos os modelos estão misturados e participam no torneio. Por exemplo, uma criança pode ter que lutar com um adulto. Note-se que a prática remonta a tempos antigos. As regras são simples. Quem consegue derrubar o opositor em primeiro lugar ganha a luta e passa para a ronda seguinte. Nos 3 dias de competição temos 9 rondas. O lutador, que ganha 5 vezes de seguida, é premiado com o título de Falcão. Quem ganha 6 vezes torna-se um elefante. O vencedor da competição transforma-se em leão. O leão que repete o feito do ano seguinte é um gigante. O gigante que se impõe uma terceira vez é chamado de gigante nacional. E se o gigante nacional for suficientemente forte para ganhar uma 4ª vez de seguida, é chamado de invencível. Lógico. саяхан Улаанбаатар хотод шигшээ барилдаанд амьдлаа сайн барилдаж хөгжүүлэн барилдаанд 10-11 наснд цаан цад үрдсэн завханд эргүүлгийн завханд төршиж байна. 10 нас.
Na Mongólia, o clima continental tem estações muito marcadas. Por exemplo, o verão será muito quente e o inverno muito frio. Mas este não é o facto mais restritivo. Na realidade, é necessário desconfiar sobretudo das mudanças de tempo que ocorrem abruptamente, independentemente da época. Podemos ter um dia cheio de sol e, passado uma hora, abate-se sobre os habitantes uma enorme tempestade de areia. Estes ventos violentos que sopram ao longo do ano, especialmente na primavera, são uma das principais características do clima da Mongólia. Note-se que o Karaburan, ou tempestade de neve negra, é um vento que sopra no deserto de Gobi e que pode criar uma quase obscuridade. No final da prova, os jovens cavaleiros percorreram várias dezenas de quilómetros. Quando os primeiros cavaleiros atravessam a linha de chegada, os árbitros a cavalo correm atrás deles e entregam-lhes uma prancha de madeira, que indica a ordem de chegada da corrida. O vencedor recebe o título de melhor cavaleiro e o seu pai o de melhor criador. E a montadura é proclamada cavalo do ano. Os 5 vencedores seguintes são condecorados com uma medalha e o último da corrida é levado até ao público, que o consola e o incentiva a fazer melhor no próximo Nadam, gritando o seu nome. Ao contrário do que se poderia pensar, as quedas continuam a ser muito raras nesta competição. Estes jovens cavaleiros são o orgulho das famílias. Quanto maior é a cidade, mais importante é o Nadam. Como em todas as festas nacionais no mundo inteiro, este é um desfile colorido e composto por todas as camadas sociais da sociedade mongol, civil e militar. Entoam-se cantos patrióticos e as crianças dançam ao som das coreografias preparadas especialmente para o evento. É necessário compreender que, além do caráter puramente desportivo do evento, o Nadam nas aldeias do campo é ocasião para uma grande reunião, o que suscita sempre muito entusiasmo dos mongóis.
Nem todos os Nadam oferecem competições de polo, porque esta é uma prática relativamente nova na Mongólia. O tiro ao arco é uma das 3 competições mais importantes do Nadam. É uma tradição que remonta a Gengis Khan, que o instituiu com um propósito de selecionar os arqueiros mais hábeis. Os concorrentes utilizam arcos de madeira, com um fio fabricado a partir de tendões de animais e flechas, criadas a partir de galhos de árvores e penas de aves. Os homens situam-se a 75 metros do alvo e lançam 40 flechas ao todo. Existem juízes nos 2 lados do alvo, que entoam um canto, o ukai, em crescendo, para incentivar o arqueiro e no final levantam as mãos ao céu para anunciar o resultado do tiro. Note-se que a prova do tiro ao arco está há algumas décadas aberta às mulheres, com a diferença de que elas se mantêm apenas a 60 metros do alvo e lançam 20 flechas. Existem outras atividades durante o Nadam, como aqui, o lançamento de ossículos. Poucos dias antes do início das festividades, são centenas, talvez milhares, a convergir pela estepe para os locais onde os jogos são realizados. Para alguns, especialmente os nómadas, o Nadam é a oportunidade para estar com um amigo ou com um ente querido que não se via há mais de um ano.
Os geres são montados um pouco por todo o lado ao redor das aldeias. Não muito longe da linha de chegada das corridas de cavalos, instala-se um palco no qual ocorrem diferentes formações de música mongol, tradicionais ou mais modernas. Todos os meios de locomoção são utilizados para não perder este evento. Por vezes, no meio do nada, encontramos na estepe recreios que foram construídos para permitir que as crianças pratiquem desporto ou brinquem apenas. Por exemplo, jogarem basquetebol, um outro desporto popular na Mongólia. O dia de competição chega ao fim e foi rico em emoções. Apesar da intensidade do mesmo, alguns ainda treinam o arco. O mosteiro de Erdenzu, o Templo Joia, foi construído em 1585. É sem dúvida o mais antigo mosteiro budista da Mongólia. O muro de stupas defende a entrada deste mosteiro que, milagrosamente, ainda está de pé.
depois de ter sofrido muito sob Stalin. Apenas alguns templos sobreviveram e os monges só foram autorizados a regressar ao trabalho após o fim do comunismo. Os Chorten, tipicamente tibetanos, são 108, um número sagrado entre os budistas. Os muros dos recintos são constituídos pelas ruínas da antiga capital da Mongólia, ao passo que o templo principal foi magnificamente restaurado e abriga uma rica coleção de objetos sagrados. No interior do mosteiro encontramos naturalmente os geres, sempre presentes. Não existem mosteiros budistas sem rodas de oração. Em geral, compostas por um cilindro com mantras depositadas no interior. Na maioria das vezes apresentam-se alinhados, mas nem todos têm a mesma forma ou cor, ainda que tenham a mesma função. Os mongóis devem fazer rodar o cilindro no sentido dos ponteiros do relógio. Eles acreditam que é como ler o mantra, o que permitirá que a oração voe. Ulaanbaatar é a capital da Mongólia. É o centro político, económico, industrial, científico e cultural. Administrativamente, tem o estatuto único no país de município, comparável ao da província. A cidade estende-se de leste a oeste, no fundo do vale do rio Tul, e junta quase 1 milhão de habitantes, ou seja, mais de 1/3 da população. Hoje em dia, a capital da Mongólia acolhe cerca de 1,3 milhões de pessoas, ou seja, 45% do total da população da Mongólia. Ulaanbaatar é uma cidade moderna, que mistura a arquitetura soviética e construções novas. Durante o Nadam, tudo fecha porque é a altura para os mongóis se juntarem e festejarem durante 3 dias. Os carros apresentam orgulhosamente as cores da bandeira da Mongólia e toda a gente veste as melhores roupas para as festividades. O centro da cidade é facilmente visitado a pé. A cidade está centralizada à volta da Praça Gengis Khan, anteriormente Praça Sukhbatar, na qual foram erguidas uma estátua do herói revolucionário Sukhbatar e, desde 2006, uma estátua colossal de Gengis Khan.
Ao contrário do Karkorin, o Nadam de Ulaanbaatar realiza-se no estádio. A competição de tiro ao arco realiza-se no anexo do estádio, com entrada gratuita para todos os espectadores. Além do tiro individual, temos também tiros por equipas de 10 arqueiros e cada um deles dispõe de 4 flechas. Cada equipa tem de tocar em 33 surs, ou seja, alvos sob a forma de cilindros de couro. Os homens atiram as flechas a uma distância de 75 metros, enquanto as mulheres só estão a uma distância de 65 metros. Geralmente, os arqueiros estão vestidos com o traje tradicional, o chamado dil, até à entrega das medalhas. Como em todos os templos budistas na Mongólia, encontramos novamente as rodas de oração.
Юу яа тийм таньтараа. A rede ferroviária da Mongólia consiste quase exclusivamente na linha do Transmongoliano, que liga Moscovo a Pequim em 7.621 km. O trajeto Moscovo-Ulaanbaatar faz-se em 5 dias e o trajeto que começa em Pequim demora 30 horas. É, pois, fácil chegar a Ulaanbaatar de comboio a partir da Rússia ou da China. Os comboios contam com 2 classes para as linhas interiores de dia e 3 para aqueles que viajam à noite, classe dura, classe macia e classe semiluxo. O Nadam de Ulaanbaatar é o maior da Mongólia, além de ser também o mais famoso e melhor organizado. Para os habitantes de Ulaanbaatar, é um grande evento que ninguém perde por nada deste mundo. Muitas festividades ocorrem à volta do estádio onde as competições se realizam. Tem um pouco uma atmosfera de carnaval. É possível comer pratos tradicionais, ouvir cantos líricos e tirar fotografias em trajes tradicionais.
Ainda que estejam autorizadas a participar nas competições de tiro ao arco e flecha e na da corrida de cavalos, as mulheres ainda não são aceitas na competição da luta. No entanto, nem sempre foi assim. De facto, no passado, as mulheres batiam os homens na luta, colocando-os numa situação muito embaraçosa, e para impedir que as mulheres recomeçassem, foi necessário impedi-las que participassem nesta competição. Assim decidiu-se adicionar uma regra: virar ao contrário o traje de bolero. De um momento para o outro, a pequena jaqueta passou a cobrir as costas, mas não o peito, o que impediu o uso deste pelas senhoras. São várias centenas de lutadores que participam no Naadam de Ulaanbaatar. O seu número é de tal forma impressionante que há quem espere várias horas para combater. Cerca de 20 anos após a implosão da URSS e do seu sistema económico planificado, a Mongólia levanta lentamente a cabeça e de alguma forma encontrou o seu lugar na ordem mundial capitalista. Mas o país ainda sofre cruelmente da falta de infraestruturas e o seu orçamento é suportado principalmente por subsídios estrangeiros. É óbvio que a pobreza é grande e ainda são necessários enormes progressos sociais, mas a nova liberdade dos mongóis e a sua impressionante adaptabilidade ajudam este país predominantemente rural a se desenvolver e a valorizar as suas riquezas e peculiaridades. O Naadam é uma das riquezas que a Mongólia não deixa de valorizar. Faz falar dela no interior e no exterior. O objetivo desta festa vai além da simples competição desportiva. Representa uma grande parte da cultura mongol e permite a perpetuação desta em todas as gerações de mongóis.